Oi, voltei. Eu sou Indiara Porto, lá do blog Olho de Borboleta. E venho aqui com essa cara de sono, com esse olho vermelho, para poder mostrar para vocês mais uma maquiagem inspirada na Copa do Mundo, inspirada no Brasil. Essa maquiagem, na verdade, eu vi Luana Andrade no Instagram e aí resolvi fazer uma inspirada. Só que no final não saiu nada do que eu queria fazer. Fui fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali inspirada na que eu vi nela e não saiu nada igual. Mas saiu uma versão que eu gostei bastante também. E assim, é uma maquiagem que deu muito trabalho para fazer, é um nível assim bem alto, mas no final eu fiquei feliz porque eu consegui fazer. O problema só foi a cara de sono, né? Porque eu acabei fazendo uma maquiagem seguida da outra, 1 hora da manhã, esses cílios enormes, pesou o olho e aí ficou esse olho de sono mesmo pesado. Enfim, vem ver como é que eu fiz. Para começar, eu peguei esse batom azul e coloquei na pálpebra, olhei para cima para eu poder marcar o côncavo, igual eu faço para poder fazer o cut crease que eu já fiz várias vezes aqui no canal. Daí eu vou contornar ali no côncavo para eu poder saber o meu limite desse azul. Contorno ali no cantinho externo e faço a bolinha. Daí eu venho com um pincelzinho de lápis e começo a esfumar bem de leve só as bordinhas. Por que que eu vou assim? Porque se eu já for já com um pincel fofo e esfumando direto, eu vou esfumando, 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 daqui a pouco eu vou estar lá na testa de tanto batom que tá. Então eu vou de leve ali para eu poder ir limitando aos poucos aonde eu quero ir. Aí sim, agora eu pego o pincel mais fofinho e vou nas bordinhas esfumando. Aí, minha filha, eu fico uma vida aí para eu poder esfumar. O fato de eu ter pegado primeiro o pincel ponta de lápis fez com que eu desfazesse um pouco da intensidade do batom nas bordas. E aí, quando eu vi com o pincel fofinho, ele vai estar menos intenso, menos batom, e eu consigo esfumar melhor sem ir lá no cabelo, sem chegar lá na testa. Tudo esfumadinho agora, eu pego um pouquinho de sombra verde, um outro pincelzinho de esfumar e aplico só nas bordinhas ali do meu batom, só nas bordinhas mesmo, tá? Aí esfumo bem, esfumo bolinha, trenzinho, vassourinha, daquele jeito que a gente sempre faz, com muita paciência pra poder esfumar, porque esfumada é paciência, como todo mundo sabe. Daí, para poder melhorar o esfumado, eu passo um pouquinho de sombra, eu chamo de sombra iluminadora, porque eu só uso isso para iluminar. Ele é um meio douradinho, meio marrom, sei lá. Passa abaixo da sobrancelha e no cantinho da lágrima ali, para poder ficar bem iluminado. Daí agora eu venho com esse pigmento lindo, que eu sempre falo bem desse pigmento, e vou selar o batom. Aí eu vou aplicar no cantinho interno, até lá no côncavo, e vou aplicar também lá em cima no côncavo, tá vendo aonde que eu limitei? Aí eu vou devagarzinho para eu não manchar. No cantinho externo também, e eu não vou aplicar no meio da pálpebra, por quê? Eu vou aplicar base no meio da pálpebra, então se eu ficar aplicando produto nela, eu vou depois, pra tirar vai ser muito ruim. Acabei trocando o pincel, porque aquele pincelzinho pequenininho tava meio ruim de aplicar. Então, eu apliquei com um pincelzinho fofo mesmo, e aí eu vou dando batidinhas pra poder esfumar o côncavo melhor. Vou bem devagarzinho, vou aplicando aos poucos, vou esfumando aos poucos, vou dando batidinha, vou bem devagar para eu não cagar toda essa maquiagem, para eu não fazer uma bagunça, porque são produtos muito pigmentados. Se eu for de uma vez, eu vou acabar pintando meu rosto todo de azul. Sem falar que eu tô na pele pronta, então se eu for com muita força, eu vou acabar manchando toda a pele. Se eu for com muita sede ao pote, digamos assim. Aí eu vou devagarzinho até ficar tudo esfumado, misturando lá com o azul e o verde. Embaixo eu vou passar o batom do mesmo jeito. Vou vir com um pincelzinho ponta de lápis para poder esfumar melhor, para poder espalhar melhor. Acho que esse é o termo mais correto. E aí depois eu venho com o pigmento azul, de novo, para poder selar o batom. Igual eu fiz em cima, batom, pincel e depois o pigmento azul. Aí eu venho com o pincel mais fofinho para dar uma esfumadinha melhor. Para poder esfumar esse azul, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz em cima. Eu vou pegar um pouquinho de sombra verde e vou esfumar ali embaixo também, ó. E aí, juntando com a parte de cima ali no cantinho externo, para poder ficar uma coisa só. Esfumo bem, 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 bem. A impressão que a gente tem que dar uma porrada, né? Toma uma porrada no olho.
Daí esse passo aqui eu poderia ter feito lá no final, porque eu vou acabar repetindo. Mas eu vou colocar esse glitter, esse pigmento, que ele é um pigmento roxinho, mas ele tem um monte de partículas azul. É uma pena que no vídeo não aparece tanto, mas pessoalmente fica a coisa mais linda do mundo. Sou apaixonada nesse pigmento. Daí eu vou passar ele no cantinho interno, no cantinho externo e embaixo ali do olho, ó. No meio eu não passo. Olha que coisa mais. Não é uma pena que não mostra no vídeo, gente. Queria muito saber captar tudo, a realidade, né? Aí agora eu vou pegar um pouquinho de base e vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou colocar um pouquinho ali rente aos cílios, olho pra cima, pra eu poder marcar o ponto alto do cut crease. No caso, o cut loose agora, que eu nunca tinha feito. Daí eu vou pegar a embalagem de cílios e vou passar apenas no meio da embalagem, pra eu poder marcar apenas a parte de cima, ó. Acabou marcando a parte do lado ali que eu não queria que marcasse. Marcou demais, eu queria só mais no ponto alto. Aí agora eu vou preencher aqui o centro da pálpebra, ó. Antes eu marcava, se fosse um cut crease normal, eu ia marcar até o cantinho do olho, mas aqui eu só quero no meio. Marquei tudo, passei com a base, aí agora eu vou esfumar as bordinhas, pra poder dar acabamento. Então, eu pego um pouquinho do pigmento azul, aquele que eu usei lá atrás pra selar o batom, e vou esfumando as bordinhas dessa base, tanto no cantinho interno quanto no cantinho externo, ó. E aí, nesse caso, dá batidinhas, esfuma melhor. Aí, aqui que eu falei, ó, eu podia ter feito aquela parte do pigmento roxo aqui, tudo aqui agora, porque agora eu vou ter que passar de novo. E aí, deu batidinhas pra poder esfumar. Aí, agora eu vou vir com uma sombra amarela no centro pra poder selar toda a base. O problema é, como tinha muita sombra azul embaixo, e na hora que eu passei a base, essa base ela ficou meio azulada. Então, quando eu tô passando a sombra amarela, essa sombra ela vai ficar meio esverdeada, porque a azul com amarelo dá verde. Então, eu vou tentando ao máximo pigmentar isso, vem com o dedo, passo bastante pra poder ver se fica amarelo. No final não vai ficar amarelo, vai ficar um tom meio esverdeado. Enfim, coisas que acontecem. Mas aí eu vou passando o máximo que eu consigo pra poder selar. Aí eu volto um pouquinho lá com aquele pincel pra poder dar acabamento nas bordinhas. E aí agora eu venho com esse pigmento em toda a parte do amarelo, um pigmento dourado, e vou passar em toda a parte do amarelo, principalmente mais no centro, ó. Sem fixador, sem nada, porque o pigmento ele é bem fininho, então ele segura. Já esse pigmento dourado, eu quero passar contornando o cut crease. Pena que o pincel pegou errado, ó, porque eu queria só lá no alto. Aí deu uma pegada errada ali e acabou pigmentando onde eu não queria. Mas aí depois eu consertei. Então a ideia é ficar aquele primeiro pigmento em toda a pálpebra e esse segundo, que ele é mais amarelado, apenas lá em cima, ó, apenas contornando o corte no côncavo. Aí ficou assim, ó. Primeira vez que eu fiz, então dá um desconto aí, viu, gente? Daí eu pego agora a colinha de cílios transparente que eu uso pra colar glitter. E eu dou as batidinhas de cola e depois eu venho colando esse glitter hexagonal, acho que é assim que fala. E pra imitar as estrelinhas da bandeira, sei lá. Quis botar esse negócio aí. Aí ele vai ficar assim, ó. Só no centro também, tá vendo? Só num determinado ponto do olho. Volto com aquele pigmento lilás e aplico bastante aqui no cantinho interno, ó. Pra poder ficar bem iluminado. Tanto que eu concentro até no outro olho. Aí eu aplico cílios postiços bem grandão. Pra poder aparecer na maquiagem. E aí um detalhe. Antes, como eu tinha me inspirado na maquiagem de Luana, uma coisa que eu vi muito bonita nela é que ela tinha colocado dourado na linha d'água. Eu coloquei o dourado, eu coloquei o segundo pigmento, mais amarelado dourado, mas eu tava me achando muito esquisita. Eu não sei se é porque eu tava com sono, o que que era. Aí eu não gostei, então eu preferi botar azul. Então o que que eu fiz? Coloquei batom azul na linha d'água, depois selei com um pouquinho do pigmento. Como eu disse, toda vez que eu coloco algo em pó na linha d'água me dá um pouco de agonia, mas alguns segundos passa. E como eu tava com muito sono, meu olho tava vermelho, então me deu uma certa agonia, mas passou, tá? Aí vou finalizar a maquiagem com bastante máscara de cílios
principalmente na parte de baixo, porque em cima eu tô com cílios postiços, embaixo eu não tô com nada, então eu passo bastante pra poder realçar. E aí a maquiagem Copa do Mundo acaba de nascer, e aí ficou assim. Demorei uma vida, me deu um trabalho do cão pra fazer, mas fiquei muito feliz porque eu consegui fazer o que eu queria, pelo menos o desenho, o acabamento de como eu imaginei que ficaria, deu certo. Então, uma dica pra você, se acha que nunca vai dar certo a maquiagem, treina, 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 que isso vai dar certo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes que eu volto logo logo com mais cores e talvez mais uma maquiagem de copa. Beijo!